Pés doloridos, rígidos ou chatos. Estes exercícios devolvem força, mobilidade e aliviam a dor. Tudo isso sem palmilhas. O ideal é começar junto, assim nossos pés agradecem. Por que nossos pés não estão bem? Será por falta de movimento? Porque geralmente ficam em sapatos rígidos e quase nunca andam descalços, nem mesmo nos sapatos. Sempre em pisos retos, que nem fazem o pé se movimentar em outros ângulos, nem permitem que o pé se adapte ou se deforme. Tudo isso faz falta. E isso faz com que certos músculos fiquem muito fracos, enquanto outros ficam muito tensionados. E tudo isso podemos resolver ao alongar, fortalecer e flexibilizar os músculos com exercícios específicos, criando um ambiente totalmente diferente para os pés. Para o primeiro exercício, fique na posição de 4 apoios como a Ina e agora concentre-se nos seus pés, colocando-os apoiados no chão, para que os dedos dos pés fiquem bem estendidos. E agora você se empurra com as mãos para trás, de modo que os joelhos deslizem para trás o máximo que conseguir. Os joelhos precisam deslizar para trás o máximo possível e os pés, é claro, não podem escorregar para trás. Então, se você fizer isso agora de meias no chão de madeira ou no chão de pedra, você não vai conseguir fazer. Vá para o carpete, onde trava um pouco, ou use nosso tapete. Ela tem essas ranhuras transversais e você realmente gruda nela, aí dá para fazer bastante pressão, com os joelhos para trás. Os pés, os dedos dos pés ficam estendidos e também os pés são alongados ali desde o arco. E essa posição a gente vai intensificando cada vez mais, ou seja, sempre tentando empurrar os joelhos milímetro por milímetro mais para trás, sem que os dedos dos pés escorreguem do chão. Você precisa observar um pouco como ajustar o ângulo do seu joelho para que tenha uma carga ideal, porque você percebe também logo antes de escorregar, e aí o exercício não seria bom, aí ele acabaria. Por isso é preciso evitar escorregar. E você pode, é claro, evitar com isso que você coloque cada vez mais pressão com o quadril sobre os calcanhares. Assim eles são empurrados para trás de um lado e pressionados de cima para baixo do outro lado. Com a repetição do exercício, o controle se torna mais fácil. Certo, e agora? Tente empurrar-se para frente com os seus dedos dos pés, como se você quisesse avançar, como se fosse fazer uma corrida, uma largada. Você está na posição de largada, pronto para começar a correr. Coloque força nos pés e nos dedos dos pés, depois relaxe novamente e deslize um pouco os joelhos para trás. Isso, e de novo. Você quer se impulsionar para fora? Quer ficar na ponta dos pés e se empurrar para frente? E relaxe de novo e leve os joelhos um pouco mais para trás. Agora vamos fortalecer todos esses músculos que já não têm mais força, porque não são usados corretamente. E de novo, você quer se empurrar para frente novamente? Relaxa novamente e empurra os joelhos um pouco mais para trás. Ok, e agora você se senta, coloca os pés para frente, senta e leva os pés para frente. E você puxa os dedos dos pés em sua direção e tenta levantar o arco do pé. Ativo. Isso, quanto mais melhor. E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e relaxa de novo. E vamos para o outro lado. Por favor, sente-se sobre os calcanhares, levante-se, desça até a metade e pare. Se não conseguir sentar mais nos calcanhares, fique nessa posição. Você talvez não alcance os dedos dos pés agora, mas com mais flexibilidade tente chegar cada vez mais perto. Se você conseguir se sentar, então sente-se e agora alcance para trás e segure com os pés, não, com as mãos por baixo dos dedos dos pés. Você percebe que ao pressionar atrás fica mais difícil. O melhor é você segurar antes de se sentar completamente. Sobe um pouco mais, vai, levanta um pouco os calcanhares. Isso, e já segura de um lado e depois do outro. Assim fica mais fácil se posicionar. E aí,
Você se senta e puxa os dedos dos pés para cima, e agora provavelmente está sentindo uma sensação forte de alongamento no peito do pé. O que também é bom, porque normalmente tudo aí está muito encurtado e tenso. Sim, vá puxando milímetro por milímetro seus dedos cada vez mais para longe do chão. E então vamos fazer um treino de força para os dedos dos pés. Você já fez isso antes? Um treino de força para os dedos dos pés? Funciona assim. Agora você vai tentar levar os dedos dos pés até o chão. Mas como você os segura, não consegue fazer. Mas você está tentando, todos os dedos dos pés querem ir para o chão, mas você continua segurando eles. Evite dor muscular nos dedos dos pés. Isso, puxe bem para cima. São exercícios delicados. Assista se gostar desse exercício. Dá uma olhada no meu aplicativo Liebschaumbracht e experimente por algumas semanas. Você também pode testar. Até onde eu sei, é para você ver como dá para direcionar essas coisas de forma específica. E agora pressione os dedos dos pés para baixo contra o chão. Pressione bem forte no chão. Depois relaxe e continue alongando. E agora solte as mãos e tente levantar os dedos dos pés do chão, puxe eles para cima, vai, puxe, mesmo que nada se mova. O exercício, isso é o mais importante, é o comando. Ok. Agora vamos até a parede. Agora você vai precisar do nosso protetor de joelho ou de um livro. Agora, o ideal é fazer isso com os dois pés juntos. Você coloca os dedos dos pés na borda do livro de forma que eles fiquem estendidos. Sim, vamos mostrar ali, o livro só deixamos lá como exemplo. Isso, exatamente. Agora você precisa empurrar para frente de modo que os dedos dos pés fiquem levantados. O exercício também não é tão fácil, mas a cada vez fica mais fácil. Assim. Agora criamos uma tensão e agora a ideia é alongar os músculos profundos da panturrilha, certo? Ou seja, você vai para frente e dobra os joelhos. Isso, então você dobra os joelhos, mas permanece reto sobre eles. Isso mesmo, exatamente assim. Ou seja, a panturrilha agora está sendo alongada profundamente e, ao mesmo tempo, os dedos dos pés estão em hiperextensão. Por favor, fique exatamente assim. Se usar dois livros, faça igual. Coloque-os contra a parede, de preferência com a lombada para frente, para não escorregarem. Então, mais ou menos assim. E então vamos com os dedos dos pés contra eles e vamos agachando cada vez mais. Se agora você não tem rodinhas de joelho nem um livro à mão, então faça o exercício simplesmente sem apoiar os dedos dos pés. Vá simplesmente cada vez mais fundo. Aí você sente a panturrilha e lá embaixo no tendão de Aquiles a pressão, o alongamento e, com isso, o alívio. E agora você empurra com a parte da frente do pé para baixo e tenta dobrar com os dedos. Pode direcionar, Ina. A parte da frente do pé quer empurrar para baixo e os dedos querem empurrar para frente. Relaxa e aprofunde mais o ângulo, ficando na frente. Isso mesmo. E de novo, você empurra o pé para baixo e os dedos para frente. Relaxa. Vai mais fundo. E sai do apoio dos joelhos, permanece nessa posição. Afaste-se um pouco, levante os dedos dos pés e dobre o joelho. Isso, dobre para baixo, levante o pé e levante os dedos dos pés. Esse é novamente o exercício que equilibra bem todos os músculos ao redor das articulações em sua função. E relaxe novamente. E agora pegamos o mini rolo, ou um rolo semelhante, talvez um pequeno frasco de spray ou algo assim que seja redondo. Vamos lá, suba em cima e coloque primeiro os dedos do pé direito. E agora você faz pequenos movimentos de flexão com os dedos dos pés. E a cada movimento de flexão você avança um pouquinho. Agora,
O objetivo é rolar o pé com o máximo de peso possível, o mais devagar possível, para que muita coisa aconteça no tecido intercelular e muitas fáscias sejam pressionadas, permitindo que os resíduos sejam eliminados. Água fresca pode causar todos esses efeitos. Você vai perceber como seus pés vão se sentir depois, como se tivessem acabado de sair de férias. E quando você estiver trabalhando no tecido do pé, então leve o joelho um pouco para dentro, para que o tecido do pé, tanto na parte interna quanto na externa, seja pressionado de maneira uniforme. E continue indo para frente. Isso, vá se puxando pelo chão, pedacinho por pedacinho, sempre para frente. Sempre em frente. E coloque o máximo de peso possível. Sim, senhor. Em algum momento termina e então fazemos o outro lado. Exatamente a mesma coisa. Primeiro coloca os dedos do pé, depois coloca bastante peso por cima. E pedacinho por pedacinho. Foi quase um pouco rápido, agora pedacinho por pedacinho. E você faz do mesmo jeito em casa. E se o seu pequeno recipiente redondo que você tem, ou seu borrifador, ou seja lá o que for, ficar escorregando o tempo todo, então basta colocar uma camada de esparadrapo grosso ao redor, aquele esparadrapo áspero, para que não escorregue, e também para essa superfície. Como alinhar o joelho para dentro até o tecido do pé, percebendo se a pressão no tecido é uniforme interna e externamente. É assim que você posiciona o joelho. E vai indo cada vez mais para frente. Isso mesmo. E então atrás o calcanhar também com bastante força. Maravilha. Agora anda um pouco e dá alguns passos. E aí, como seus pés estão se sentindo agora? Escreva pra gente nos comentários. E no próximo sábado teremos novos exercícios de novo. Fique animado, eu também estou ansioso para te ver.